Talvez o gigante que você esteja enfrentando aí não seja da estatura de um Golias. Talvez seja da estatura de um vírus, mas que nos causa tamanho pavor ou até maior perturbação. É muito mais fácil fugir de um gigante Golias do que de um vírus tão pequenino, mas que se agiganta sobre nós com assombros mortais. Primeiro Samuel, capítulo 17, verso 1 a 11. Se você tem uma Bíblia, eu quero convidá-lo a ler comigo esta passagem tão marcante, este texto histórico do Antigo Testamento, e que nos ensina tanto a respeito da grandeza e da bondade de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 11. A nossa internet aqui não está favorável hoje e por isso nós atrasamos a nossa live aqui, mas se Deus quiser nós vamos conseguir ir até o fim. O desafio de Golias. Olha só o texto, nós vamos ler apenas 11 versos. Capítulo 17, 1 Samuel, verso 1 a 11. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos uma linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém, se eu o ferir, se eu o vencer, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o exército estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos orar? Senhor, nós te suplicamos que tu fales conosco em tua palavra. Carecemos urgentemente de ouvir a tua voz. Temos os nossos enfrentamentos, nossas batalhas nesta vida são contínuas e árduas,
Precisamos, ó Deus, de que tu pelejes por nós e nos livre destas tensões que querem nos sucumbir, nos destruir. Pedimos a tua intervenção nesta manhã e rogamos que tu fales conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só a leitura deste texto, meu irmão, já é uma leitura perturbadora. É a lembrança vívida do impossível que conclama por nós, que nos chama à peleja, à luta, à batalha. É algo absurdo termos que enfrentar tais gigantes. É uma batalha desigual. E o texto diz que o impossível está diante de um exército que é formado basicamente de pessoas destreinadas, campesinos, agricultores, que estão ali em formação para lutar contra o grande exército dos filisteus, habilidosos na arte da guerra, gente acostumada a destroçar gente. E aí então me sai de dentro de uma tenda um homem chamado Golias. A descrição deste homem é assombrosa. Este homem nos amedronta e estamos a 3.000 anos de distância dele. É uma guerra impossível. Ele está convidando um daqueles camponeses com arma na mão e dizendo-lhe: se vocês puderem me ferir, então nós te serviremos. Já não bastasse este homem ter tamanha potência bélica, este homem ainda tinha a tiracolo um escudeiro para auxiliá-lo. Você pode imaginar o que acontece do outro lado do vale, né? Os israelitas estão tremendo. Há um imenso vale entre os dois exércitos. E Golias desce para o vale. E ali no vale, ele desafia o povo de Deus. O vale nas Escrituras frequentemente é símbolo de luta, né, meu irmão? Né, minha irmã? Lembremos do vale dos ossos secos, lembremos do vale de Baca, vale de lágrimas, né? Lembramos do vale da sombra da morte. A diferença é que você cruza esses vales. Mas aqui neste episódio há uma coisa gritante no texto que me perturba. Porque me ensina que nesta vida tem vales que eu tenho que passar, mas nesta vida também tem vales que gritam o meu nome, que me chamam, que querem me arrastar para lá. Nós não queremos encontrar ninguém que possa nos destruir no meio de um vale de aflição. Mas aqui no texto nós estamos observando claramente que há alguém no vale invocando por aqueles homens, pelas almas deles. Não queremos enfrentar as batalhas da vida, mas a luta nos invoca, a luta nos conclama. As nossas pernas tremem e o vale grita por nós: desça aqui. Já não é mais a figura de um vale que cruzamos, mas já é a figura de um vale que nos persegue, de uma provação que bate às nossas portas. Ela sabe exatamente quem somos e onde nos encontrar. É bem lá, neste momento, que nós conseguimos perceber claramente a incapacidade humana. Veja só o verso 8: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Esta situação toda ilustra a nossa necessidade de um Salvador, de alguém que lute por nós, de alguém que vá à peleja para nossa ajuda. Preste atenção, não é um anão que está gritando: desça aqui. Não é um franzino que está gritando: venha lutar comigo. É um gigante, um homem de quase 3 metros de altura.
Um homem de 140 quilos de puro músculo, sustentando um armamento de 64 quilos. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Preste atenção. Em resumo, é um tanque de guerra estacionado no vale e chamando por você, gritando por aqueles camponeses: eu quero um de vocês, apenas um. Vamos lutar aqui embaixo. Pense no desespero. E ele disse: se eu vencer e o ferir, sereis nossos servos. Meu amado, não perca de vista que esta é a história da cruz. É a história do Calvário, meu irmão. Da morte que conclama para que lute contra nós. É a história dos pecados que não podemos vencer e que gritam nossos nomes. É a história da carne contra o espírito, ilustrada aqui nesta passagem bíblica tão celebrada. É a história da cruz, meus irmãos, da morte contra nós. Lutar contra um tanque de guerra chamado Golias é uma batalha tão desigual quanto lutar contra a carne, o diabo e o mundo. Sozinhos, jamais poderíamos vencer. E são nesses momentos que percebemos ainda mais o quanto precisamos de que alguém nos salve. Pois este não é um encontro amigável, é um encontro mortal, é um encontro escravizador, onde quem perde serve o outro. Bem disse o apóstolo Paulo em Romanos 6,18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Veja só, Cristo nos vence e nós servimos a Cristo. Todavia, precisamos reconhecer que quem perde serve o outro. A quem temos servido e como temos servido? Às vezes temos servido a este mundo que já nos conquistou faz tempo. Infelizmente, pode ser que temos servido os nossos pecados de estimação, que tanto acariciamos e queremos bem, e temos servido ao pecado. Pode ser que servimos até mesmo ao príncipe deste mundo, fazendo as vontades dele, porque quem nos vence, nós nos tornamos servos dele. É triste, mas é real. Precisamos pedir a Cristo que tome o nosso coração, como no dia em que convertemos, de forma que os nossos corações inteirados e cheios de integridade espiritual, servos de Cristo, possam dedicar-se a Ele exclusivamente. Cristo é o Ronaik, Cristo é o vencedor, e a Ele é que devemos servir. Todavia, reconhecemos que o mundo tem, com seus ardis, nos domado, que o pecado tem, com as suas afeições, nos acariciado, e Satanás, com as suas habilidades, nos feito rebeldes contra o reino de Deus, diante das posturas, das falas, dos pensamentos que muitas vezes temos emitido e que não tem nada a ver com a justiça. Que Deus nos ajude. É uma batalha inglória, é uma batalha grande, mas é uma batalha santa, que precisamos rogar que alguém peleje por nós. Quem temos servido, meu irmão? Quem você e eu temos servido exatamente agora, neste momento? Eu queria observar com você o que o texto diz claramente, que a nossa única chance é que Deus eleja alguém para nos ajudar. A nossa única chance é que alguém lute por você e por mim. A única chance que temos não está em nossos punhos propriamente,
nem na nossa habilidade de guerrear, nem na nossa capacitação específica, mas está em que alguém se disponha a enfrentar este gigante por nós. E aqui no texto nos ensina que o nosso socorro vem de Deus. Escreva isto no seu coração, nos umbrais de sua mente. Grave isto na palma de suas mãos. Nossa única chance é Deus, mas é a melhor de todas. Nos apeguemos a Ele com confiança. Sim, queridos, há gigantes que travamos lutas ferrenhas contra Ele dentro de nossos corações, como já disse. Há gigantes que querem esmagar a nossa garganta e nos matar de angústia. Há gigantes que saltam de todos os lados e gritam por nós: venha contra mim! Você sabe do que eu estou dizendo e exatamente quais são as lutas que você tem de hoje para amanhã. Lutas inglórias, mas lutas santas. A primeira coisa que o texto diz a você e a mim, entre tantas verdades, desta que temos afirmado que o nosso socorro vem exclusivamente de Deus, o texto nos diz que Deus nos treina para a batalha no secreto de nossas vidas. Lá no quarto fechado, no quarto de oração, lá onde os olhos de nossos entes queridos não chegam, lá onde a visão do mundo não percebe, bem lá na solidão, de muitas depressões e inquietudes que sangramos diante de Deus, é bem lá que Deus tem nos treinado para vencer os gigantes que nos afrontam. Por isso eu digo a você, com muito carinho, não despreze, como nos lembrou Salomão, não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas coisas. Veja só, no capítulo 17 ainda, o que dizem os versos 32 a 37. 5 versículos do capítulo 17 de Samuel que precisamos lembrá-los sempre para aprender que Deus nos treina no secreto, às vezes chorando debaixo do chuveiro para que ninguém saiba, às vezes fingindo que está dormindo e o coração acelerado no escuro ali, para que seu cônjuge não perceba, você clamando a Deus em silêncio, nos secretos, nas orações urgentes, nas orações necessárias, é que Deus tem nos treinado. Olha só, os versos 32 ao 37, quando Davi diz a Saul sobre as suas insígnias. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa de Golias. Teu servo irá a pelejar contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não podereis ir para pelejar com ele, pois tu és menino moço, e ele guerreiro desde a mocidade. O que você tem de vida, este homem tem de guerra, é o que ele está dizendo. Respondeu Davi a Saul: teu servo Davi apacentava as ovelhas do pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após o urso e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Meu irmão, preste atenção. Olha só o que Davi está dizendo. Este episódio aqui serviu para contar uma história que talvez ninguém soubesse, que aquele menino que estava pastoreando os rebanhos do pai
tinha tais enfrentamentos contra animais selvagens e bestas feras. E talvez ninguém soubesse disto. E agora ele está dizendo: olha, Deus me treinou para enfrentar este homem, me fazendo vencer provações anteriores que pareciam impossíveis aos olhos comuns, porém Deus me deu condições. Meu amado, muitas vezes os homens de Deus são forjados no campo do silêncio, no pastoreio de coisas pequenas, em lugares onde ninguém sabe que ele está, sangrando em lutas e ardis doloridos. Preste atenção, no anonimato. Sim, longe da visão comum, longe das mídias sociais, nas batalhas de oração, nos secretos e nos jardins secretos dos quartos de piedade. Davi era um meninote, correndo pelos campos de Belém, no pastoreio das ovelhas de seu pai. Um menino de recados, como o irmão dele sugeriu que fosse, enviado pelo pai para recolher notícias a respeito dos irmãos que estavam ali naquele fronte de batalha, não foi nem selecionado para aquela guerra, estava ali apenas para levar um mimo, um queijo, um cuidado para os irmãos, e de repente ele percebeu que havia uma urgência e que alguém precisava se dispor. Eliabe, seu irmão, se encarrega de recordá-lo de quem ele era, do seu verdadeiro ofício e de suas responsabilidades campesinas. Mas foi lá no anonimato que aquele jovenzinho aprendeu a enfrentar a vida e a vivenciar os cuidados de Deus, como ele mesmo diz aqui. Foi lá no anonimato que ele conta esta história com a velocidade acumulativa dos verbos de ação aqui, como Deus deu força e coragem e disposição, e ele vai dizendo como ele enfrentou aquilo tudo e venceu. Um jovem que resume suas façanhas contra as feras, se tornando um novo Sansão, que lutou contra leões e filisteus, lá no campo pastoril, lá na vida simples, no tempo comum, aos campos de batalha que nos treinam, e precisamos valorizá-los. Precisamos reconhecer que nestas situações aparentemente insignificantes, Deus está fazendo os seus guerreiros. Deus está construindo os seus homens de guerra, bem lá, longe dos olhares, no anonimato da dor. Davi nos mostra que Deus treina os seus exércitos no secreto da piedade. Mas o texto também diz que Deus nos treina na sua santa palavra. Não é apenas no secreto, mas é na intimidade. Porque os versos 24 e 27 se encarregam de nos lembrar isto. Olha só, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam, com razão. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha,
enquanto todos viam oportunidades de, em vencendo aquele gigante, ter privilégios sociais, enquanto todos viam um gigante e um guerreiro desde a mocidade, Davi via um inconsagrado, um incircunciso mundano, um derrotado, alguém que já estava fadado ao fracasso, porque se rebelava não contra um menino ou contra um exército, mas contra o próprio Deus, Senhor de todos os exércitos. Precisamos enxergar as batalhas que enfrentamos, não pelos nossos olhares, mas pelos olhares do próprio Deus. Se no versículo anterior nós aprendemos que Deus nos treina quando ninguém está nos vendo, aqui nós já aprendemos, irmãos, a enxergar a guerra da perspectiva da palavra de Deus, de quem é Deus, de quem é que peleja conosco, de quem é que cavalga os céus para a nossa ajuda, de quem é que está do nosso lado. É um chamado ao exercício da fé que precisamos ter. Enquanto todos achavam que era algo pessoal contra os exércitos de Israel, Davi entendeu que a afronta era ao Deus vivo. Não era apenas um agravo particular, era uma blasfêmia evidente, gritante. O motivo de Davi, então, não se torna agora as honrarias. O que eu vou ganhar com isto? Mas o desejo de defender o nome de Deus, de honrar o nome de Deus. Sim, Golias coloca Israel em situação desastrosa de derrota prática. Quem poderia enfrentar aquele gigante? Quem entraria em colisão com aquele monstro, com aquele tanque de guerra? E só aceitando o desafio e vencendo se devolveria a honra a Israel. Davi, então, sabia que acima do duelo humano, do digládio humano, se ergue o capitão celestial do exército israelita, o verdadeiro desafiado e injustiçado por Golias e todos os gigantes que nos afrontam, o pecado que desafia o nosso Deus, o mundo que desafia o nosso Deus, o diabo que desafia o nosso Deus. Eles não estão se levantando contra nós para nos esmagar, eles estão se rebelando contra aquele que é onipotente. E confiamos em Deus. Davi sai à luta, não como um soldado, mas como um pastor. Os versos 38 e 40 dizem claramente que Davi, ele se reveste de um pastoreio, de um amor particular pela obra, e não como um militar que está cumprindo uma função daquele momento, mas como um pastor que está disposto a sacrificar a sua vida pelo rebanho daqueles dias. Olha só o que diz os versos 38 a 40. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escondeu-lhe para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e, lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Não era um general de guerra, era um menino pastor. Não era um rei político. Não era um general de brigada, nem um guerreiro da mocidade. Era um pastorzinho, nos lembrando Cristo, que não veio vencer por nós,
com as armaduras humanas. Não veio vencer as nossas guerras trajado com as pompas e medalhas e troféus de honra. Um pastorzinho de Belém, filho de um carpinteiro, que de peito aberto enfrenta o maior de todos os gigantes, por você e por mim. Sim, esta história. As armas dos reis deste mundo nunca serviram. No diálogo com Saul, Davi argumentou na qualidade de pastor. Tais são as suas vitórias e as suas armas. As lembranças exaltam a sua experiência e valentia de pastor. O pastor cuida de suas ovelhas e as defende das feras. O próprio Senhor Jesus nos lembra disto em João capítulo 10. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Assim como o rei deveria cuidar do seu povo, defendendo-o do inimigo. Mas Saul não é capaz de cumprir sua missão, seu ofício, sua vocação. Está tomado de medo. Davi então cumpre, mostrando capacidade real para reinar. Homens que se dão pelas suas nações, que morrem pela causa, homens que morrem pelo povo, homens que se dispõem a sangrar pelas suas gentes, são os líderes que realmente este mundo precisa conhecer, que tem mais ações do que discursos e disposições do que projetos. O pastor assume o cuidado do povo, incluindo do próprio rei Saul, e o defende do inimigo feroz. Até o final do texto, Davi é um pastorzinho, um menino pastor. Só no capítulo seguinte é que Saul o condecorará como capitão, mas é o pastor contra o Golias, o pastorzinho de ovelhas. Ah, queridos, se Deus nos treina no secreto de nossas vidas, se Deus nos treina na palavra dele, se conhecemos a Deus, vamos defendê-lo, e só podemos conhecer a Deus na palavra, e defender a Deus é pregar a palavra, porque a palavra é um leão que ruge, ela mesmo se defende. Percebamos que Deus nos treina também com a própria vida que temos, com os embates, porque é o Senhor quem nos dá a vitória. Os versículos 45 e 47 se encarregam de nos lembrar isso também. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo, eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Há uma teoria por trás das guerras, né, irmãos? Esta é uma batalha que você e eu precisamos compreender dentro de um contexto bíblico. O que está se afirmando aqui, do lado dos filisteus e do lado de Israel, é que o Deus mais forte vencerá a batalha. Os guerreiros antigos dos tempos bíblicos, quer gregos, romanos, quer filisteus, israelitas, babilônicos, egípcios, entendiam que quem venciam as suas batalhas eram os deuses que estavam travando guerras paralelas nos mundos invisíveis. E por isso que Davi se inflama aqui dizendo que ninguém vai desonrar o nome do Deus de Israel, que é o Deus dos exércitos. Enquanto você vem com armas, vem com isso e com aquilo, eu vou contra ti, contra o Deus
com o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais forte concederia a vitória ao seu homem, seja quem ele for, seja quem ele for. Devido à altura de Golias, suas armas poderosas, armadura forte, os filisteus não tiveram a menor dúvida de que ganhariam aquela guerra, aquela batalha. As armaduras do embate são colocadas frente a frente. Só Deus poderia dar a Davi a vitória nessa situação desigual. O discurso de Davi é uma confissão bíblica, teológica, que reconhece o Senhor como o protagonista da história, meu irmão. O protagonista da sua história, da minha história. E ritmicamente ele afronta as três armas do filisteu, o Senhor como o Todo-Poderoso, com o Todo-Onipotente, como o seu nome e título aqui. Ele coloca, afrontando as armas do filisteu, os nomes de Deus aqui. Está claro quem são os rivais do duelo, no qual Davi é um modesto representante, executor do fato que já está consumado. Nós somos apenas um embaixador do reino, irmãos. Quem vencerá por nós é o próprio Deus. A invocação do combate aqui. Ambos os combatentes fizeram os discursos deles como era apropriado em um campo de batalha entre campeões. E ambos nomearam os seus deuses. Golias poderia emitir só maldição pelos deuses deles, dos filisteus. Mas o Deus de Davi não era nenhum Deus tribal, nenhum Deus campesino, nenhum Deus de um povo específico, mas o Deus que seria conhecido no mundo inteiro, o Deus Salvador. Davi disse aos filisteus exatamente isto. Disse exatamente a Golias: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel é quem tens afrontado. E o desfecho é triunfante. O Senhor dá vitória sem espada. Veja só, conclusivamente, 49-51, que texto, que desfecho. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. O Senhor dá a vitória sem espada, meu irmão, milagrosamente. Uma pedra, um menino, uma funda. Poderosamente ele atinge o alvo. Aquele homem arregala os olhos e tomba para frente, agonizando para morrer. Um gigante caiu. Ah, meu amado, sem uma lança na mão, sem uma espada, sem uma habilidade, Davi resolveu acreditar no impossível, acreditar no Deus invisível que peleja por nós. Se as sombras dos gigantes nos amedrontam, a sombra das asas do Altíssimo nos consola. Eu quero lembrar a você que o nosso socorro vem de Deus. Podemos aprender importantes verdades neste texto, como vimos até aqui. Não desprezemos as pequenas coisas. A vida está nos preparando para a própria vida.
Saiba disto. As lutas de hoje te preparam para as batalhas do amanhã. Preste atenção. As lutas de hoje estão te fortalecendo para as batalhas de amanhã. Davi, lá no passado, do secreto do campo, enfrentou as feras para que agora no desfecho pudesse enfrentar Golias. Deus treinou ele lá no secreto. Treinou ontem para a batalha de hoje, treina hoje para a batalha do amanhã. Então não despreze isto. Não despreze as suas lutas. Não despreze os arranhões, as mordidas das feras, as lágrimas, as dores, as inquietudes. Elas estão te fazendo mais fortes. Estão nos fazendo confiar mais em Deus. Porque percebemos que até aqui foi Deus quem nos livrou e nos ajudou. A vida nos prepara para a vida. Fique firme, meu irmão. Sejamos firmes. Não murmuremos. Aprendamos com o que o Senhor tem colocado em nossa porta. Aprendamos a confiar em Deus em momentos difíceis, porque Deus está nos lapidando para que o brilho dele se ressalte ainda mais na sua vida e na minha vida também. Sejamos firmes. O hoje nos prepara para o amanhã. E sempre Deus será glorificado no meio disso tudo. Aprendemos isto. Não despreze as pequenas coisas. Veja as batalhas pelos olhos de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então conheça a Bíblia. Veja o que Deus disse sobre as vitórias que teríamos e como as teríamos. E então invoque o nome do Senhor para as batalhas que estão diante de ti e de mim. Olhe como Deus olha para a guerra. Olhe como um vencedor, como alguém que sabe que Deus é o protagonista desta história, escrevendo todos os instantes dela e nada foge ao controle dele, nada escapa à atenção de Deus. Então olhe sabendo que por mais ardil, por mais difícil, por mais aguerrida e digladiada que esteja a batalha, há um Deus que peleja por nós. E Ele é onipotente. Ele escreve a sua vida e a minha vida. Você e eu até trememos, mas a mão de Deus não treme. Deus não improvisa, meu irmão. Deus não faz gambiarras. Deus tem tudo sob o controle dele. Quer na vida, quer na morte. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nem a morte para nós é uma derrota. Nem a morte para nós é uma derrota, um fracasso. Sim, queridos, o texto também nos ensina que quem dá as nossas vitórias é o próprio Deus. O Senhor é quem nos dá a vitória. Ao Senhor toda a glória e toda a honra. Preste atenção. Estou concluindo. Golias nos ensinam que provações são tempos de mudanças ou de exílio. Provações são tempos de enfrentamento, de nos reinventarmos como homens e mulheres de Deus, de nos enraizarmos nas Escrituras, de buscarmos a Deus em oração, de nos oferecermos para o embate, porque Deus não nos deu espírito de covardia, nós não somos daqueles que retrocedem. É tempo de enfrentarmos ou tempo de oferecermos o nosso pescoço sob o jugo do vencedor, do mundo, do pecado ou de Satanás? É tempo de enfrentarmos de cabeça erguida ou tempo de aceitarmos o exílio? Não, você e eu não fomos chamados para desistir, não. Nós vamos perseverar até o fim por causa do Espírito Santo que habita em nós. Ele nos ajudará a perseverar até o fim. Sim, queridos, nós vamos enfrentar. Está difícil, nós não vamos desistir de cantar. É grande, mas nós não vamos desistir de lutar. Porque nós precisamos entender que quem vence as nossas batalhas por nós é Deus. E sem termos uma espada na mão. Não é a genialidade que vence as guerras, não é a sabedoria, não é as nossas percepções, é a graça e a bondade de Deus que
cooperam e fazem todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito de Deus. Eu quero te lembrar que Davi aqui no texto é um tipo, uma sombra, uma figura do Cristo que viria. É um tipo que apontava para Jesus Cristo, um símbolo. É maravilhoso você enxergar isso no texto. Cristo é o nosso supremo pastor e defensor amado. Ele é quem venceu por nós. Olha só, pegue uma caneta, quando você puder. Se puder pegar uma caneta vermelha, faça e risque na sua Bíblia, para que você possa sempre visitar este único versículo de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 50. Assim, diz o texto, assim, versículo 50, prevaleceu Davi contra o filisteu. Preste atenção. Com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou a espada do filisteu e desembainhou a espada do filisteu e matou o filisteu, cortando-lhe com a espada do filisteu a cabeça do filisteu. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Davi correu sobre o gigante, que estava agonizando no chão, e não morreu com a pedrada. Davi pegou a espada de Golias, desembainhou a espada de Golias, e com aquela espada cortou a cabeça de Golias e o matou. Percebeu? Que Davi usou a arma do inimigo para vencer o inimigo. Está percebendo onde eu quero chegar? Na cruz. Porque foi exatamente isso que aconteceu. A cruz é a arma do inimigo que o Senhor Jesus tomou para si, e ali na cruz, com a arma do inimigo, Cristo cortou a cabeça da própria morte, esmagou a cabeça da serpente e derramou o precioso sangue para nos salvar, para nos purificar de todos os pecados, para rasgar o inscrito de dívida que era contra nós, expondo as nossas dívidas e todas as hostes malignas publicamente. Cristo triunfa sobre elas. Cristo toma a cruz da mão dos adversários e usa aquela cruz para que sejamos nela vencedores, e em Cristo mais do que vencedores. A história do gigante Golias e do pequeno Davi acontece todos os dias quando você se prostra diante de Deus, clamando ajuda. Senhor, é maior do que eu. Eu não consigo vencer a pornografia. Eu não consigo vencer o alcoolismo. Eu não consigo vencer a prostituição. Eu não consigo vencer o meu temperamento rude. Eu não consigo vencer o meu desejo por dinheiro e a minha avareza. Eu não consigo vencer as minhas inquietudes. Eu não consigo vencer as minhas murmurações. Há sempre um gigante no vale gritando pelo seu nome e pelo meu. E nós só conseguiremos vencê-los com a cruz. Cristo venceu por nós, arrancando a cabeça daquele que nos afrontava. Oh, meu irmão,
Cristo toma a cruz para nos salvar de todos os Golias que vierem. Porque Cristo venceu, nós somos mais do que vencedores. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Saiba nesta manhã que precisamos reclinar a nossa cabeça sobre o jugo da graça de Deus. Oferecer os nossos pulsos para a escravidão em Cristo e o nosso peito para morrer por aquele que morreu por nós. Deus te abençoe. Deus nos ajude a lembrar sempre disto, que Deus nos dá vitória sem espada, mas não nos dá vitória sem a cruz. Apegue-se à cruz e prevaleça sobre os gigantes. Não sirva aos gigantes deste mundo. Sirvamos apenas ao Deus onipotente, que nos treina hoje para as batalhas de amanhã, que nos treina no secreto, que nos ajuda a enxergar onde ninguém está vendo vitórias impossíveis. Aos olhos comuns, para nós, são vitórias possíveis, porque Deus é quem nos dá a vitória. Saiba disto. Descansemos em Deus, mas não sem luta e não sem a cruz. É em Cristo, somente em Cristo, meu amado, que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Curva a sua fronte. Vamos orar. Senhor, obrigado pela cruz. Obrigado, porque tu tomastes da mão do inimigo a espada para sangrá-lo até a morte, a fim de que pudéssemos, ó Deus, dormir em paz, nos achegar diante de ti com confiança, a fim de acharmos socorro em ocasiões oportunas, a fim de que possamos, ó Deus, nos santificar, a fim de que possamos, ó Deus, não termos constrangimento diante das artimanhas de Satanás, porque encontramos o perdão gratuito e abundante na tua presença, a fim de que pudéssemos, ó Deus, estar agora contritos diante de ti, rogando que tuas bênçãos prevaleçam sobre nossas lágrimas. Sim, ó Deus, abençoe cada família, cada irmão, cada irmã que está participando conosco deste culto especial. Tão longe estamos uns dos outros, mas tão perto tu estás de nós. Vencemos sem as armas deste mundo, vencemos sem uma espada na mão, mas jamais venceremos sem a cruz. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque onde abundou os gigantes contra nós, superabundou a tua graça, e o teu amor é maior do que tudo. E da tua mão ninguém pode nos tirar. Louvado seja teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, tenha um excelente dia. Abençoe alguém se este sermão, esta mensagem te edificou, embora seja uma mensagem estendida, feita para quem ama a Bíblia. Se te edificou, compartilhe com alguém, abençoe alguém, porque Deus pode te usar e usar poderosamente para encorajar os nossos irmãos espalhados aí neste mundo e que precisam tanto de uma mensagem que faça eles lembrarem quem exatamente são. Filhos do Deus Altíssimo, mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Até a próxima. Eu sou o pastor Chay, da Igreja Presbiteriana Cidade Nova de Itapiruna, e estamos de braços abertos para recebê-lo aqui, quando este tempo de vale passar e triunfarmos em celebração para o louvor da glória de Deus. Até mais, até a próxima. Fique com Deus.